Fala pessoal, aqui é Kenny Maciel para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos instalar o SQL Server 2016. Eu tenho aqui já uma máquina criada no Hyper-V no meu sistema operacional Windows 10. Bom, antes de começar eu vou colocar a mídia de instalação do SQL Server 2016. SQL Server 2016. Bom, automaticamente ele vai mapear o meu arquivo ISO, que eu fiz o download diretamente do site da Microsoft, que ela disponibiliza uma versão para você testar durante 180 dias. Eu vou dar 2 cliques e vai começar a rotina de instalação, né? Bom, aqui é a nossa tela inicial, né, onde nós vamos fazer além da instalação e várias outras coisas que essa tela possibilita, né? Uma coisa aqui muito importante que nós temos aqui é o SQL Server Upgrade Advisor. Se você vai fazer a migração de uma versão anterior do seu SQL Server, é interessante você executar esse Upgrade Advisor, porque ele identifica quaisquer problema que você tenha aí no seu ambiente que pode te impedir a fazer a migração, né? Aqui também nós temos a parte de reparar, né, a instalação atual do seu SQL 2016. Aqui nós temos algumas ferramentas. E a parte principal aqui que é a Installation, né? Installation tem várias opções aqui para você instalar o SQL Server, instalar Fixture em uma instalação já existente, instalar o SQL Server em cluster, instalar a parte agora o SQL Server Data Tools e o SQL Server Manager, né? O SQL Server Management Tools. Eu vou falar disso daqui um pouquinho mais para frente, lá na parte das features, né? Que lá eu vou detalhar todas elas. Inclusive o R, né? Eu vou falar mais para frente. Bom, então vamos clicar aqui em instalação standalone. Essa parte aqui eu já posso fechar, né? Está iniciando, né? Vamos aguardar. Bom, aqui ele te dá as opções de instalação de acordo com sua mídia, né? Aqui ele me dá a opção de instalar a minha opção Evaluation, que é uma versão Enterprise, a versão completa do SQL Server, a versão Developer, que é uma versão completa também do SQL Server Enterprise, mas eu não posso usar em ambiente de produção, e a Express, né, que instala os recursos básicos do SQL Server. No meu caso aqui, eu vou instalar a Evaluation, né, e vou avançar. Aqui ela está perguntando se você concorda com os termos da Microsoft. Vamos avançar. Bom, aqui ele está pedindo para você já fazer a atualização dos updates, né? Como esse servidor faz parte de um domínio, né, do meu Active Directory e está sem internet, ele não vai conseguir fazer esses updates, mas não tem problema, isso daqui pode fazer posteriormente. Bom, aqui ele passou com sucesso, mas ele me deu um alerta, né? Esse alerta não é um erro, eu vou poder prosseguir com a instalação tranquilamente. A única coisa que ele está me falando aqui é que a rotina de instalação tentou acessar a internet para verificar e validar a conectividade e baixar o certificado, né, que é o crl.microsoft.com. Isso para a ferramenta SQL Server Manager Studio. Como eu falei, não tem problema, vamos avançar. Bom, aqui nós temos as features de instalação do SQL Server 2016. Temos muitas features novas, temos muitos recursos no SQL Server 2016 que nós vamos instalar. Bom,
Temos aqui o Database Engineer, né? O Database Engineer é aquele padrão do banco de dados, é um mecanismo que controla o banco de dados, né? Temos aqui o SQL Server Replication, que nada mais é que o serviço para copiar e distribuir dados e objetos entre bancos de dados do SQL Server mesmo. Temos aqui também o R-Service, né, que agora a Microsoft integrou essa nova ferramenta que possibilita que possibilita integrar com a linguagem R usando instruções TSQL Server, né? É uma ferramenta muito boa para você fazer análise avançada de dados, né? Bom, temos aqui o Full Text Search, né? Que é uma ferramenta muito boa para você fazer busca textuais no seu banco de dados, né? Por exemplo, você quer buscar uma palavra em uma coluna que tem um texto gigante. Você utiliza o Full Text Search para identificar essa palavra rapidamente e isso não degrada a performance do seu banco de dados, né? Ao contrário, que eu vejo por aí muita gente ainda utilizando o operador like, né, para fazer uma busca de uma palavra em um banco, né? É melhor você fazer uso do Full Text Search, né? Temos aqui então o Data Quality Service, né? Que nada mais que é um serviço que mantém a qualidade dos dados, né? Ele permite também verificar a inconsistência. Temos aqui o Polybase, né? Que é SQL Server 2016, é a primeira versão que tem o Polybase incluído, que nada mais é que uma tecnologia que permite consultas integradas nos dados de bancos não relacionais, por exemplo, do Hadoop, né? E por que não dados relacionais do próprio SQL Server também, fazendo isso através de instruções do próprio SQL Server, né, o TSQL. Temos aqui o Analysis Service, que é uma ferramenta aí muito antiga do SQL Server já, que é voltada para gerenciar ambiente OLAP, né? Que a gente usa para criar modelos analíticos e a partir desses modelos você pode tomar decisões e fazer seus análises de projetos, né? Temos aqui o Report Service, que é uma ferramenta que você pode construir seus relatórios, né? E disponibilizar esses relatórios através do browser da internet para que os seus usuários consultem através do browser, né? Então, para eles ficar sabendo do que está acontecendo dentro da empresa, com os dados, através desse report server. O R, né? O R Server, aqui inclui o Microsoft R, que serve para o Windows, que fornece recursos paralelos de análise e transformação, modelagem e implantação de Big Data. Como eu falei, a Microsoft introduziu o R nessa versão do SQL Server 2016. Depois eu vou fazer uma videoaula específica da instalação do R e como que você manipula ele, né? Temos aqui o Report Service voltado para SharePoint, voltado para SharePoint também. O Data Quality Service, bom, Data Quality Client, né, que inclui os objetos de cliente. Temos aqui o Client Tools Conectividade, que inclui os componentes para comunicação entre clientes e servidores, né? Integration Service é uma famosa ferramenta aí da Microsoft, né, que nada mais é que uma ferramenta ETL, né, de Extract, Transform e Load, né, que você faz a extração dos seus dados do ambiente OLTP, do seu ambiente operacional ali do dia a dia. Você faz essa extração, você transforma essas informações, né, para ela ser consumida visivelmente mais amigável, né? E por fim você carrega esses dados já transformados em uma base OLAP, né, para ela ser consumida por ferramentas de BI, né, como por exemplo a ferramenta Analysis Service. Temos aqui Client Tools Backward Compatibilidade.
Temos Client Tools SDK. Client Tools SDK tem umas ferramentas de desenvolvimento de softwares, né? E alguns recursos voltados para programadores. Temos a documentação dos componentes. Distribution Replay Controller, né? Essa ferramenta ajuda bastante os profissionais aí de banco de dados a avaliar o impacto de atualizações futuras do seu SQL Server, né? Distribution Replay Client, né? SQL Server Client Conectividade SDK, que é muito importante, né? Aqui inclui o SQL Server Native Client, o ODBC, OLDB, que a gente usa para fazer as conexões com outras bases de dados através do Integration Service, por exemplo, né? E por fim aqui temos o Master Data Service, né? Que é uma plataforma para integrar os dados, né, de diferentes sistemas em um único repositório para fins de auditoria também, né? Ou seja, ele pega os dados de CRM e de outras fontes de dados e coloca em um único repositório essas informações mais completas, né? Pessoal, aqui nós notamos que está faltando aqui duas ferramentas, né, que a gente costumava utilizar desde o SQL Server 2008, né? Não sei se vocês já perceberam. A primeira, que é a ferramenta para nós desenvolvermos os projetos, né, do Analysis Service, Integration Service e Report Server. No SQL Server 2018, nós tínhamos o famoso BIDS, né? Business Intelligence Development Studio, que nós abrimos, é do Visual Studio, né? No Visual Studio, só que voltado para desenvolvimento do BI, né? Com as ferramentas do BI, essas três que eu falei. No SQL Server 2012, tirou o BIDS, não é mais o BIDS, foi o Data Tools, né? Que é a mesma ideia, né? Só mudou a aparência ali, ficou mais bonito até. No SQL Server 2014, ele tirou, né, o BIDS. Não, aliás, no SQL Server no 2008 é do BIDS, no 2012 é do Data Tools. No SQL Server 2014, eles tiraram o Data Tools. Essa ferramenta agora, a partir do SQL Server 2014 para frente, incluindo o 2016 que nós estamos instalando agora, para nós desenvolvermos os projetos aí de ETL, os projetos de BI com as ferramentas Integration Service, Analysis Service e Report Server, nós temos que baixar o Data Tools à parte, né? Isso daqui eu vou fazer uma videoaula exclusiva do Data Tools e instalação do Manage Studio que eu vou falar agora. E a outra ferramenta que eles tiraram foi o SQL Server Management Studio, que é a ferramenta gráfica que nós gerenciamos ali o banco de dados, né, que nós vimos visualmente as bases criadas, tudo isso. Tirou, a partir do 2016, essa ferramenta também é baixado à parte. Eu acredito que, como a Microsoft incluiu várias outras ferramentas, para não deixar o arquivo de instalação grande, eles optaram por tirar essas duas ferramentas. Vou fazer uma videoaula exclusiva da instalação do Data Tools e do SQL Server Manager Studio. Bom, pessoal, como eu não vou instalar o R agora, vou ter uma videoaula exclusiva para o R, não vou instalar agora, eu não vou optar por instalar agora. Mas, se vocês quiserem instalar, vocês podem deixar aqui marcado, que ali na frente eu já vou falar o que vocês vão precisar baixar a parte para concluir a instalação da ferramenta R. Então, vamos avançar. Bom, como eu falei, né, a Microsoft aí introduziu no SQL Server 2016 o Polybase, né? E como ele vai fazer consultas de dados não relacionais, por exemplo, o Hadoop e tudo mais, vai precisar do Oracle Java Runtime, né? Então isso é obrigado a instalar. Vocês podem fazer o download, no meu caso aqui eu já fiz o download direto lá no site da Oracle, né?
Eu cliquei já em instalar porque não tem problema. Apesar de ter uma instalação do SQL Server 2016 em curso, eu posso iniciar a instalação do Java sem problema nenhum. Bom, vamos clicar aqui em Run. Se você quiser alterar o destino da instalação, você pode alterar, mas eu vou clicar em instalar direto. E vamos aguardar o término. Bom, pessoal, a instalação do Java Runtime concluiu. Vamos fechar. Vamos voltar para a instalação do SQL e vamos dar um reexecutar aqui, que ele já vai identificar a instalação e vai passar para a próxima etapa. Como que você vai instalar a instância? Vai ser uma instância com o nome default ou você vai colocar um outro nome? Por padrão, é recomendado que você deixe default, mas se você quiser trocar também não tem problema. Vamos avançar. Bom, aqui é o SQL, aqui é o Polybase Configuration, né? Está perguntando aqui como que você vai querer instalar o Polybase, né? A primeira opção aqui é Polybase Enable Instância, quer dizer que você vai usar a instância do SQL Server como um nó próprio dessa instalação. A segunda opção aqui é o Polybase Scale Out Group, né, que vai usar a instância do SQL Server como, digamos, um nó de computação em grupo, né? Por padrão, vamos deixar a primeira opção, Polybase Enable Instance, e vamos avançar. Tá, e aqui você pode definir o range de porta que você vai poder usar no Polybase, né? Vamos deixar o default 16.450 a 16.460. Vamos avançar. Bom, aqui são os serviços que nós vamos instalar. Por segurança, a Microsoft recomenda que para cada serviço nós utilizemos uma conta do domínio diferente, né? Mas nós sabemos que na prática e no dia a dia, né, nas empresas, costumam usar uma única conta, né? Mas por segurança, a Microsoft recomenda uma conta por serviço. Eu vou utilizar aqui, como é um ambiente de teste, né? Vou utilizar minha própria conta do domínio e eu vou colocar aqui a senha, né? Bom, coloquei o meu usuário do domínio e minha senha. Bom, aqui é o startup dos seus serviços, né? É aconselhado para aqueles serviços mais críticos, né, como o SQL Server Database Engineer, que eles fiquem automáticos, né? Por exemplo, se o servidor desligar aí na madrugada e ninguém perceber, ao subir o servidor, o serviço já sobe automaticamente. Por padrão, eu costumo deixar tudo automático, né? SQL Server Browser também. E aqui nós temos o Collation. O Collation são as cadeias de caracteres que nós vamos utilizar no nosso banco de dados, né? Qual que são os caracteres que ele aceita, né? Por exemplo, se você estiver instalando um banco de dados aí que tenha outros tipos de caracteres, por exemplo, caracteres chineses, caracteres árabes, por exemplo, esse collection aqui já não vai aceitar. Você tem que procurar um collection específico da linguagem que você quer, né? No nosso caso, nós vamos deixar o padrão latim general. Aqui é uma coisa muito importante, né? Uma configuração importante. Case insensitive. Case insensitive o seu banco de dados vai receber dados maiúsculos e minúsculos. Insensitivo, que ele quer dizer que ele não vai fazer distinção. Se ele escrever
José minúsculo e José maiúsculo, para ele é a mesma coisa. Agora, se você mudar para Case Sensitive, CS, aí ele vai fazer distinção. Acento sensitive, aqui ele faz distinção. O acento, se tiver José sem acento e José com acento, para o mecanismo do banco de dados, são palavras diferentes. O Analysis Services também conta com esse collation, mas é a mesma ideia. Case insensitivo e acento sensitivo. Por padrão, nós vamos deixar essa configuração e vamos avançar. Aliás, antes de avançar, vamos vir aqui no Service Account, que no SQL Server 2016, ele já coloca uma configuração aqui para nós fazermos agora, né? Para nós não precisarmos depois ir lá no Windows Security Policy, no SecPol, fazer essa alteração. Bom, aqui ele está dizendo, aqui ele é o Instant File Initialization, né? Muito antigamente, quando para algumas rotinas de banco de dados, como create database, adicionar um data file ou log file para uma base de dados já existente, até mesmo aumentar o tamanho desse arquivo na base, isso inclui autogrow também, operações autogrow, autocrescimento, e restore de um banco de dados ou um file group. Para essas operações, o banco às vezes ele dava problema de performance, né? Aí, para contornar esse problema, o que nós fazíamos? Adicionava, ia lá no Windows Security Policy, se você dá um iniciar e executar sec.msc, ele vai abrir o Windows Security Policy, e lá você vai procurar, né? O Instant File Initialization. E lá dentro, o que você vai colocar? A conta do usuário que inicia o serviço de banco de dados. Vai reiniciar a instância e já vai começar a funcionar, né? Então, a gente já marca aqui já que no SQL Server 2016 já nos dá essa opção. Então, eu já vou marcar aqui, né? Então, aí nós vamos avançar. Database Engineer Configuration. Hoje é impossível no mercado a gente deixar método de autenticação do Windows somente, né? Por quê? Até mesmo por questões do dia a dia ali do trabalho, né? Que facilita. Tem ferramentas no mercado que só conseguem ser instaladas no banco de dados com o usuário do SQL Server. Não consegue se comunicar com o banco de dados com o usuário do domínio. Por esse motivo, por um dos motivos, né, a gente precisa do SQL Server Mode, que além de autenticações com usuários do Windows, do AD, nós vamos poder autenticar com o usuário do domínio também. Usuário do domínio e próprio do SQL Server. E aqui é uma senha do System Administrator, que é o usuário do SQL Server, administrador do banco de dados. E aqui eu vou indicar uma conta de domínio que vai ser administrador do SQL Server, né? Data Director, por padrão, por performance, né, por questão de performance, a Microsoft recomenda que arquivos de dados e arquivos de log fiquem em diretórios diferentes, né, para não ter concorrência de leitura e gravação. Você pode também especificar um outro diretório para backup, caso você queira. Mas como é um ambiente teste aqui que nós estamos fazendo, eu vou deixar padrão. No SQL Server 2016 também tem essa nova configuração que você já pode fazer aqui, né? Que é especificar quantos são os seus arquivos de TempDB, né? Aqui eu vou deixar o padrão, então, um único arquivo de tamanho inicial de 8 MB e ele vai crescer, vai fazer o autocrescimento a cada 64 megas. Aqui é para o arquivo de dados e aqui embaixo é para o arquivo log, né, da base TempDB. Inicial 8 MB, vai fazer um autogrow a cada 64 megas. Vamos passar aqui para a guia FileStream. FileStream é um recurso da Microsoft, né,
que permite você armazenar dados não estruturados no banco de dados SQL Server, né? O que são dados estruturados? São dados, por exemplo, fotos, imagens, músicas, PDF, tudo isso são dados que o SQL Server não consegue fazer a comunicação, né? Aí, como que nós fazemos o armazenamento desses dados? Como não são dados estruturados, o SQL Server não consegue colocar isso no arquivo de dados, né? O arquivo de dados do banco de dados. Para isso, nós precisamos criar uma base normal e lá dentro nós vamos criar um file group e apontar um arquivo para esse file group. Esse arquivo vai ficar no seu sistema NTFS, mas quem vai fazer o gerenciamento é o próprio SQL Server. O insert, update, delete, quem faz é tudo o SQL Server, mas o armazenamento é feito nesse arquivo separado no seu NTFS, né, no seu sistema de arquivo. Eu já vou deixar habilitado, mas pode ser habilitado depois. Vamos avançar. Como que nós vamos fazer o modo de instalação do Analysis Service, né? Até o SQL Server 2014 tínhamos apenas multidimensional Datamine Model e Tabular Model. No SQL Server 2016 incluiu Power Pivot Model, né? Como padrão, então, nós vamos escolher multidimensional em Datamine Model e vamos adicionar um usuário administrador para o Analysis Service. Report Server. Como que nós vamos fazer a instalação e a configuração? Essa primeira opção nos diz que a rotina de instalação vai instalar do Report Server e já fazer a configuração, né? Que é criar a base lá no própria instância do SQL Server. A segunda opção é instalar, mas não configurar. Depois nós vamos ter que fazer essa configuração manualmente, apontando para a instância que a gente quer que instala as bases de dados, mas por padrão então eu já vou querer que ele configura e instala. Vamos avançar. Distribution Replay Control, né? Quem é que vai ser o usuário desse serviço? Vamos adicionar o meu usuário de domínio e vamos avançar. Aqui ele está pedindo um controller name, né? Eu vou colocar o nome DRC. Eu vou avançar. Aqui ele dá um resumo geral de todos os recursos, né, de todas as features que eu escolhi instalar, do que já está instalado, o nome da minha instância, o nome do meu usuário, diretórios, tudo. Enfim, aqui são todas as informações que você já escolheu anteriormente, em cada etapa, né? Nós concordando, vamos instalar. Se você quiser copiar esse arquivo para instalar manualmente depois, você copia, não precisa instalar por aqui, pelo ambiente gráfico. No meu caso, eu vou instalar por essa rotina e vou clicar em instalar. Bom, ele começou então a fazer a instalação. Vamos aguardar até o término. Pessoal, então nossa instalação concluiu com sucesso. Vamos clicar aqui em fechar. Bom, como o SQL Server 2016 não tem o Manager Studio, eu vou testar aqui a conectividade rapidinho, né? Através do SQL Plus. SQL Plus eu uso para conectar no Oracle, né? Confundi. É SQL Plus para o SQL Server para o SQL Server. Então eu conectei. Vamos colocar aqui o use master. Vamos colocar aqui select version, né? Olá, SQL Server 2019. Eu posso também gerenciar o banco de dados SQL Server através do SQL Server CMD, né?
A única coisa é que é mais complicado, né? Consultar os databases, por exemplo, aqui ele dá desalinhado, mas a gente consegue arrumar isso. Bom, pessoal, basicamente é isso então. Vimos aí, então, instalamos o SQL Server 2016, vimos as novas features, um overview geral, né, de como que elas funcionam. Vou fazer uma videoaula exclusiva da instalação do Manager, SQL Server Manager, do SQL Server Manager, e instalação também do SQL Server Data Tools. Então, acompanhe no canal, porque nós vamos colocar essa videoaula nos próximos dias. Antes de mais alguma coisa, pessoal, eu tenho aqui o meu canal, Kenny Maciel, né? Aqui eu coloco diversas videoaulas sobre SQL Server, principalmente, e entre outras, né? Tenho também aqui o meu site, kennymaciel.com.br, para vocês acompanharem também. Então, vou ficando por aqui, até a próxima.